Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na vida, no coração dos irmãos e certamente na vida desta igreja, neste ministério do pastor Roberto Maia, está dirigindo, está à frente. Me sinto lisonjeado nesta manhã de estar aqui falando com os irmãos e certamente da parte de Deus oramos para isso e nós ficamos assim, eu fiquei assim um pouco pensando no tema e na divisa e ao mesmo tempo na história desta igreja. Pensando na história desta igreja, em cima do tema e da divisa proposto, eu fiquei pensando, certamente no decorrer desse mês, os irmãos já ouviram muitas mensagens acerca desse tema. E ao mesmo tempo, a Igreja Batista Jardim da Viga é uma parte viva na minha vida, na trajetória da minha vida cristã, na vida cristã da minha casa, da minha família, que é a minha primeira igreja, é a minha família. E como nós temos tido trabalho, e louvo ao Senhor por isso, e temos clamado e orado, falando com o Senhor constantemente. A Igreja Batista Jardim da Viga, ela faz parte da nossa história, não tem como não falar da nossa vida sem que a Igreja Batista da Viga ficasse de fora. E ao mesmo tempo, quando vejo ali o pastor Paulo ali nos honrando com a sua presença nesta manhã, por tudo que os irmãos atrás já viveram desde a plantação desta igreja neste lugar, há uma história muito bonita. E dentro dessa história que a igreja viveu, nós temos assim o pedaço, a parte que nos toca, que foi a nossa chegada, a nossa recepção aqui nesta igreja, e tem sempre coisas que nos marcam, e a Joelma, ela está aqui, ela vai contar um pedacinho da nossa recepção, quando nós chegamos aqui. Eu não tenho muita memória assim, retrativa, para buscar um pouco lá atrás, e a Joelma tem uma mente fantástica, e ela vai trazer umas palavras que marcou a vida dela, marcou a minha vida, logo nos princípios, quando nós viemos aqui para a igreja, foi bênção. Vem cá, Joelma, faz parte da nossa fala. Ao mesmo tempo, a gente vai entender que a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, muito bem falado pela irmã Thaísa, irmã Thaísa, na escola bíblica dominical, e nós estávamos percebendo que metade do sermão já foi pregado, já foi falado aqui nesta manhã na escola bíblica dominical. Estava ali atrás, ali rodeando, ali lá fora ouvindo, mas lá fora, mas com meus ouvidos atento ao estudo que estava se passando aqui dentro. Sentei ali e apreciei, fiquei muito feliz de ver a irmã Thaísa, algo que eu já falei com os irmãos tempos atrás, cerca de 15 anos atrás, que a Igreja Batista Jardim da Viga é um celeiro de pessoas preparadas, e vendo agora a jovem Thaís, depois de contracenar em algumas peças teatrais aqui na igreja, não posso esquecer a peça feita aqui na igreja, falando sobre Eliseu, entendeu? Falando sobre Eliseu, são situações que marcam, e nós contracenamos aqui na frente, muitas coisas que marcaram a trajetória da vida desta igreja, e quando eu penso em frutificar, eu vejo que uma igreja que está frutificando, eu vejo uma igreja que está crescendo, eu vejo uma igreja que, além de informar, tem um foco no ensino. E a igreja que tem o foco no ensino, é assim como a canção da letra, realmente libertador, levar o entendimento não somente no ponto de vista de Paulo Freire, mas na realidade olhando para o foco no ponto de vista de Paulo Freire, segundo a palavra do Senhor. Primeiramente a palavra do Senhor. Então assim ela gera assim crescimento, sim, nós vamos avançando.
E a igreja tem avançado, são 40 anos, mas tem coisas que marcam, que nos prende. Vou passar a palavra para a Joelma, porque a gente vem aqui no texto para a gente fazer a conclusão, porque a mensagem já foi pregada, já foi falada nesta manhã. As 3 canções que cantamos aqui, certamente marcou a trajetória da vida da igreja nesses 40 anos, e a gente vai vir para a conclusão desse texto. Um pequeno testemunho aqui da irmã Joelma na nossa recepção aqui em Jardim da Viga. Bem, irmãos, bom dia. Não foi combinado isso, em casa a gente vai conversar. Bem, irmão, na primeira vez que eu estive aqui nessa igreja, aliás, antes disso, a gente já tinha o Felipe, Juliana, e a gente era membro da primeira igreja batista de Nova Iguaçu. E eu tinha bastante dificuldade, vocês que são mães, pais, sabem que ter 2 crianças quase da mesma idade, pequenos, é bem difícil. A gente arruma um, quando termina, o outro já está precisando arrumar de novo. Então, eu tinha bastante dificuldade. Eu não sou igual a Daniele, que consegue manter os 3. Eu não sei como é que ela consegue isso. Então, eu tinha bastante dificuldade. E nós começamos a orar. E fazer o culto doméstico na nossa casa, que a gente tinha esse hábito, esse costume. E um dia, a irmã Sônia, através da irmã Edilma, foi lá na nossa casa e disse que a igreja tinha feito um convite a ela para vir aqui ser regente do coral. Parece que o regente estava saindo, e a irmã Dilma conhecia a irmã Sônia e fez esse convite à irmã Sônia. Só que a gente orava para que Deus mostrasse uma igreja. E eu já conhecia a Igreja da Viga, só que eu não me lembrava mais, já tinha muito tempo que eu tinha passado por aqui na minha adolescência. E, bem, irmã Sônia, depois que eu saí para trabalhar, um dia, Edilson continuou orando, e a nossa casa era de vermelhão, não sei se vocês pegaram esse tempo aí, e ele encerando lá a casa debaixo da cama, a Soninha chamou. E quando chamou, o Edilson se sentiu tocado. E ela disse que o convite tinha sido para ela, mas que ela estava pedindo para o pastor Edilson, que na época não era pastor, que viesse aqui conhecer a igreja. O Edilson veio primeiro. E quando ele voltou, irmãos, radiante, me contagiando para que eu viesse aqui conhecer a igreja. E eu vim logo no outro domingo, choveu muito. A igreja era aqui atrás. Pastor Paulo estava de férias. E quem estava na frente foi o pastor Roberto. Me marcou muito esse dia. Quando a gente aceita Jesus, sempre fica aquele texto na sua mente, da sua conversão, os hinos cantados. Mas aquele dia eu já era convertida, mas eu estava precisando tanto de um lugar assim que eu tivesse afinidade, um lugar que me acolhesse minha família, que fosse perto, que desse para eu vir com mais facilidade, não ter que pegar ônibus. E eu vim. Eu falei, amor, mas está chovendo. Não, vamos lá que você vai gostar. Aí eu vim. O pastor não estava aqui na igreja, era o pastor Roberto, como eu disse. Ele estava como vice-moderador nessa época. Acho que ele não era pastor ainda, não era. E nesse dia, o ministério de louvor me marcou, porque não tinha nenhum rapaz, era só meninas. Tinha uma filha do irmão Francisco, que tocava, Geisa, Perlinha, e tinha uma outra pessoa, não sei se era Cláudia, não me lembro. Eu sei que elas estavam cantando um hino que nunca mais eu esqueci. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do joelho. Foi o primeiro hino que eu aprendi, foi aqui, esse louvor. E nesse dia a mensagem foi trazida pela Aline. E me marcou, foi Ezequiel 37. Nunca mais eu esqueci. Você era uma menina e aquilo me marcou muito. Você lá na frente, pregando. Estava a Priscila também no louvor. E aquilo me marcou de ver como você, tão jovem, estava ali na frente falando, pregando em Ezequiel 37. E nunca mais me esqueci. Quando eu cheguei aqui, vi aquelas irmãs já de idade, mas tão acolhedora, um abraço tão gostoso. Dilma, quem nunca abraçou a Dilma, não perca esse abraço. E irmã Dulce,
Não sei quem estava aqui, quem lembra da irmã Dulce, que era um doce, né? A mãe da irmã Raquel, com aquele olhão azul, aquele abracinho gostoso, aquela irmã tão quietinha, né? Dando as boas-vindas. E nunca mais eu esqueci, nunca mais eu quis sair daqui da viga. Eu vim e fiquei. E hoje eu cheguei aqui muito emocionada, porque Deus nos levou para um outro lugar, a qual nós estamos lá também. Tenho feito trabalho também com as crianças. Vocês sabem que eu amo o Ministério Infantil. Trabalhei um bom tempo aqui com a EBD, a qual aprendi a amar muito. E hoje estar aqui é um presente de Deus. Agradeço muitíssimo a oportunidade do pastor Roberto, da irmã Glória, e dizer o quanto vocês foram importantes para a gente. Pastor Paulo esteve na nossa casa, logo depois, para nos convidar a vir morar aqui. Nós passamos muito tempo morando aqui, a convite do pastor Paulo. Pastor Paulo também, que me conduziu, uma coisa que eu também não esqueço, lá na casa do meu sogro, e por coincidência também tinha um vínculo, né? Ele já conhecia a família do meu sogro e a gente não sabia, e nós estivemos lá e eu aprendi muito aqui. Eu só agradeço muito. Não vou pregar, pastor, pode deixar. E para finalizar, uma canção que você colocou, não sei se foi do Ministério de Louvor, depois, quando terminou a sua mensagem, foi da Ludmila Febre, eu acho. Você lembra desse dia, Aline? Eu lembro como se fosse hoje. O irmão Francisco solou nesse dia, aquele culto daquele dia ficou marcado no meu coração. E eu agradeço muito a Deus por isso, agradeço a oportunidade, o carinho de todos os irmãos. Hoje, chegando aqui, eu entrei, mas eu não conseguia disfarçar, porque é muita emoção para mim, vivemos aqui bastante tempo, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Agradeço, assim, a palavra do testemunho da irmã Joelma, a igreja que ora, a igreja centralizada na palavra, a igreja que tem como Cristo, cristocêntrico na palavra, ela tem uma visão, o próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, através da ação do Espírito Santo, ela amplia, dá a visão àquele quem a dirige. Na época, o pastor Paulo, a nossa vinda para cá, e nós conversamos um pouco, então logo o nosso envolvimento começou aqui, foi percebido também pelo pastor Paulo a nossa vocação, o qual, depois de conversar, nos enviou por meio de carta ao seminário. Então, a igreja a Igreja Batista Jardim da Viga é uma igreja viva, é uma igreja em que a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, essa graça continua sendo derramada na vida desta igreja, dia após dia. Passou o tempo do pastor Paulo, chega o período do pastor Roberto Maia, e a graça do Senhor continua sendo derramada neste ministério. É a visão que vai dando à igreja nas áreas do ensino, para que possamos crescer no conhecimento, nessa graça que é em Cristo Jesus. E eu quero lembrar com os irmãos de forma rápida, que graça é essa? O que mais a graça nos ensina? O que mais? Tito coloca para nós, Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 11, coloca para nós. O que a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, o que ela pode nos ensinar? Há algo mais a acrescentar para que nós possamos continuar como igreja frutificando. E a gente vai entender pelo menos só 3 quesitos para a frutificação. Do que nós podemos já adiantar diante do texto, que a frutificação, ela já é, por si só, no conhecimento geral, quando nós falamos de expansão, de crescimento de igreja, frutificar é o quê? Ganhar vidas, almas para o Senhor Jesus. Legal, é isso mesmo que o Senhor Jesus estava ensinando os 12, e os 12 tinham sido convocados, chamados para poder fazer discípulos, e assim o evangelho no primeiro século começou a avançar. Tito vai dizer assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Legal, e o que mais ela faz? Versículo 12, olha o que a graça faz. Ela, vamos ler comigo? Ensina-nos que...
Opa, devagar aqui. Olha só, nós começamos, a graça, a graça, a gente precisa de entender que essa graça que nos ensina, o que é essa graça? Então, muito bem falado e ensinado na Escola Bíblica Dominical, recapitulando aqui. A graça que se manifestou salvadora, de quem eu estou falando? Que graça é essa? De Jesus, João 3,16, lembra? Porque Deus amou o mundo, que deu quem? O seu Filho. Essa graça imerecida à humanidade. Por isso, nós todos somos convocados a celebrar ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, ao povo dele. É claro que nós juntos um dia, não só nessa terra, mas na glória, nós vamos louvar ao Senhor, mas o texto é para nós ainda nessa terra, onde todos os moradores moram nessa terra, você é convocado à adoração ao Senhor. O ímpio precisa de saber o quanto ele é devedor dessa graça, devedor desse louvor e adoração, da celebração ao Senhor. E é através do nosso ensino que nós vamos ensiná-lo. A palavra do Senhor diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, nós, está falando para a igreja, Paulo estava falando para Tito tinha que, foi enviado para a ilha de Creta, no Mediterrâneo, para lá naquela ilha, pregar o que eles estavam aprendendo, o que estava aprendendo com o apóstolo Paulo. Pedro a mesma coisa, João a mesma coisa, e agora, olha, ensina, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Olha isso, vamos ler comigo? Ensina-nos que, renunciando e às mundanas, vivamos neste sóbria, justa e piedosamente. E ele consegue mais, ele vai exigindo que Tito avance mais, prospere no ensino, na pregação. No versículo 13, ele vai dizer para ele assim, 13, pode colocar, 2,13, guarda a bem-aventurada esperança, a viva, mantenha no coração de vocês a chama viva da esperança do retorno glorioso de Cristo, com paciência, aguardando, vamos ler comigo? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer o verso 14, a qual se deu a si mesmo, olha isso, ele é explicativo. Tito ele precisava de forma contundente de pregar isso aonde ele fosse, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. É a PIB Jardim da Viga, é cada um de nós. Essa palavra chega para nós para darmos continuidade nessa propagação da palavra, tendo Cristo centro, cabeça da igreja, centralidade na palavra, para que haja crescimento, para que haja a frutificação. E essa frutificação, o Pedro vai falando alguma coisinha mais ali, ele dizendo para a igreja que a igreja, olha, é para vocês firmar a fé de vocês. Eu quero que a fé de vocês, que já está centralizada em Cristo, legal, mas eu quero algo mais da parte de vocês. Ele vai finalizar aqui Tito, a gente vai lá em Pedro rapidinho, fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze só porque você é jovem, ninguém te despreze, mas seja firme no ensino, trata isso com cuidado, cuide disso. Ele está dizendo, ninguém te espera, mas olha só um pouquinho em cima, volta no versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, lembrando, do pecado é mais fácil. Nós já ensinamos, me parece até que uma das vezes, alguns anos atrás, nós pregamos aqui, falamos sobre isso, a iniquidade e pecado. O pecado é comum, é mais fácil, perceptivo de nós entendermos. Pecado, quando a Joelma ensinando, as professoras ensinando para as crianças, é legal, né? Pecado é tudo aquilo que pensamos, é tudo que
falamos, é tudo que fazemos que desagrada a Deus. Guarda essa aí, fica mais simples, até você falar, pecado é tudo aquilo que pensamos, que falamos, que fazemos, que desagrada a Deus. Mas e a iniquidade, que também é pecado? A iniquidade é aquilo que a Bíblia diz que é errado, mas porque todo mundo faz, já está cauterizado. Está cauterizado no nosso coração, e nós somos praticantes do pecado da iniquidade, porque todo mundo faz. E não pode ser, não deve ser dessa forma. Ele está dizendo aqui, olha, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Não significa que agora eu remido, agora o Senhor, Ele me remiu e agora me purificou de toda a iniquidade, que agora então, opa, eu sou livre. Eu sou livre, livre para quê? Para fazer as minhas vontades, não seguir as orientações da palavra. Vamos ver o que Pedro está falando para uma igreja que tem fé. E quem é essa igreja? Aí, abre lá para a gente, é porque eu quero chamar a atenção aqui, e purificar para si mesmo ao interesse de Deus, purificar para si mesmo um povo seu, especial. Olha só quem é você, olha só quem somos nós. Ele queria purificar um povo para si especial. Dá uma corridinha, lá em 1 Pedro 9, 1,9, coloca para a gente lá, 1 Pedro 9. 1 Pedro 9, deixa eu ver se é isso mesmo, coloca para a gente aí. Quem é esse povo? Quem é? 1 Pedro 9, vai dizer assim para nós. Perdão, capítulo 2, verso 9. Mas vós, olha só, aquele povo especial, aquele povo lá que Paulo estava falando para Tito, ele queria um povo seu especial. Quem é esse povo? Mas vós sois quem? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E tem mais dois, se for lá em Corinto, a gente vai encontrar lá Paulo falando lá na igreja de Corinto, lavoura de Deus, edifício de Deus. Querido, quando nós olhamos para esse texto, esse é o povo de Deus, e tem a mensagem, e tem o que eles precisavam de fazer. No finalzinho ele vai chamar, ele vos chamou para quê? Para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa graça. A graça que se manifestou o Salvador, a graça que é derramada sobre nós, em nossa vida, para que geramos, para que demos fruto, e o fruto permaneça. Então, a exigência, primeiro, a identificação de quem nós somos. Sabemos que essa graça centralizada, essa graça derramada é Cristo, que veio para nos salvar. Entendemos isso com facilidade. Que veio para nos redimir, que veio para um povo, um povo separado para Ele, que deu identidade para esse povo. Eu não sei, quando eu olho para esse texto, e uma vez falando também em um outro lugar sobre isso, eu não sei como isso, essas palavras, mas vós sois geração eleita, fala assim, geração eleita aqui, nação santa, fala aqui, nação santa, fala aqui, povo adquirido, e ali, isso, veja, eu não sei como isso, ainda não, e Coríntios vai dizer, lavoura de Deus, vós, edifício de Deus. Eu não sei como isso ao longo da história não caiu ainda nos lábios da igreja, desse povo santo, desse povo adquirido, não saiu nos nossos lábios como um cumprimento realístico, assim como a paz do Senhor. Quando você entra numa casa, você deseja a paz. Se a paz tiver alguém para poder receber, não tiver apto a receber, você sai, sacode a poeira do pé e a paz vai voltar para você. Mas olha só, presta sua atenção. Se eu tenho a certeza de que eu sou quem a Bíblia diz que sou, eu tenho esse Jesus em mim, Ele habita em mim, e eu recebi esse título, estou em busca, querendo fazer, consciente de que eu preciso frutificar no anúncio, para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se eu tenho essa consciência, por que não passar pelo irmão? Aí, olha, sacerdócio real, olha aqui para a nação santa. Nação santa, olha lá para o sacerdócio real. Nação santa,
Fala assim para como vai nação, como vai povo adquirido? Vamos de cá. Aí o povo adquirido vai ver assim, como vai nação santa? Aí o outro fala assim, como vai aí sacerdócio real? Como vai aí sacerdócio real? É ou não é? Você não está diminuindo. Você não está diminuindo, você está dizendo quem ele é. Se ele não receber o cumprimento de quem você está chamando, entendeu? Se ele não receber, ele vai precisar, vai fazer pelo menos pensar o que estão falando, vai ler Bíblia, para poder aprender, vai lá para a EBD para saber o que estão falando. É sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade. Fala para ele assim, de cá, fala assim, e aí lavoura de Deus? Olha para eles aqui, E aí os irmãos aqui olham para ele e falam assim, e aí edifício de Deus? Isso deve ser cumprimento nosso, cumprimento da igreja. E quando nós estávamos falando a juventude, falando as mensageiros, embaixadores, e colocamos na mente deles, quem vai ser a igreja pioneira a levantar esse tipo de cumprimento entre nós? Que não é novidade, há tanto tempo a Bíblia afirma que você é a graça de Deus se manifestou salvadora, é aquilo que eu assumi a minha identidade. Então esse assumir a identidade é a manifestação da graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, o que Pedro vai estar falando na primeira carta, no capítulo 1, por gentileza, 1 Pedro capítulo 1, ele vai estar dizendo assim, a gente conclui. Coloca para a gente aí, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. Aí ele vai estar dizendo assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. O Pai está falando com a igreja. Viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Glória a Deus. Estamos firmes num Cristo vivo, que anunciou que Ele é o cabeça da igreja, derrama a sua graça salvadora e que no dia a dia continua sendo derramando a graça na nossa vida, mas eu só entendo como graça de Deus sendo derramada na minha vida aquilo que é bom. Aquilo que não é bom não é graça, aquilo não foi legal para mim e eu tenho dificuldade para entender como que Deus me disciplina, como que o Senhor Deus quer que nós cresçamos no conhecimento da graça dEle. Então eu não tenho dificuldade para entender a manifestação da graça de Deus como disciplina. Ele também disciplina, ele vai dizendo assim para nós, olha só, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Aí ele vai seguindo, 4, vamos comigo, para uma herança incorruptível e incontaminável que não pode murchar, guardada nos céus para vós, tem recompensa, essa viva esperança, eu vou receber a recompensa, não somente o bem-vindo, que já é tudo, só já está na porta do céu, vinde bendito de meu Pai, possuir o reino, olha, eu não estou nem pensando no galardão, mas é bom pensar, entendeu? Estou nem pensando, eu quero estar lá. Quem já entrou pela porta do trem, o trem partindo, e o trem cheio, você não pode perder o trem, e o pessoal está na porta, você passa a mochila, você vai rasgando na porta do trem, já umas 3 vezes, até pela janela já entrei, você não pode perder a bênção. Então muitas vezes aconteceu isso comigo, foi mais de 10 anos, já perdi, está uma beleza, já perdi, tem ar-condicionado, tem, você vê isso aí de 89 a 2010, entendeu? Então, aí vai dizendo assim, ó, eu quero estar lá, olha só, coloca o verso 4 para mim, o verso 5, perdão, aqui ó, que mediante a fé, olha só, que mediante a fé estás guardado, presta sua atenção, que mediante a fé está guardado, porque a nossa fé, a minha fé e o meu amor estão, aonde? No Senhor. Aonde? Estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Com a minha fé, a igreja precisava de saber e entender que mediante a fé estava guardado na virtude de Deus. Na virtude de Deus, para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo. Ele vai vir. É pelo poder de Deus, sempre de Deus, autoridade. Lembra daquela mulher? Não, vamos adiantar um pouquinho aqui. O verso 6.
em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristado, com várias tentações. Quando a gente estiver nesse mundo, a gente vai ter os nossos sabores. Vou ficar às vezes confuso, Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me abençoe, para que eu veja e entenda a sua correção, a sua disciplina, para que eu cresça, e me abençoa, Senhor, porque esse mundo, o Senhor prometeu que não daria um fardo maior a mim do que eu posso suportar, mas às vezes, infelizmente, minha falta de raciocinar, de não buscar o Senhor, às vezes eu me meto embaixo de cada fardo que não era para eu estar lá, só o Senhor para poder me tirar, e às vezes traz complicações. Faz parte de uma mensagem que nós temos 3 tipos de deserto, então, na nossa vida. Então, o que acontece? Estejais um pouco contristado com várias tentações. Aí o 7 vai dizer assim para nós: para que a prova da vossa fé, a sua fé está centralizada em Cristo, derramamento da graça. A sua fé firmada em Cristo, a minha fé e meu amor estão firmados em Cristo? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo. A tua fé está firmada em Cristo, mas Papai do Céu vai permitir alguma coisinha a mais, vai precisar ir passar pelo fogo, e a gente não quer não. É difícil, mas o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo, e a gente precisa de crer e ter a mente sadia, Senhor, e entender. Senhor, me ajude a entender esse processo, porque eu não estou conseguindo entender, já estou anos vivendo, eu não estou conseguindo entender. Aí cada um vai se examinando, Senhor, qual é o seu processo. Senhor, me ajude. Ele vai ser provado pelo fogo, e se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Cristo quando Ele vier. Quer nos ajudar a chegar a estar firme, porque na manifestação da glória dele. Aí ele vai estar dizendo aqui embaixo, para nós chegarmos à conclusão aqui. Coloca o 8 para nós. Isso. Ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegreis com um gozo inefável e glorioso. Parece que, poxa, a gente sofre, é difícil, Senhor, sofrer glorificando, é difícil, não é fácil não, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, derramamento da graça do Senhor. Como já disse, às vezes é muito mais fácil de nós entendermos a manifestação da graça quando vai tudo bem para nós. Então, a identificação da graça, a graça que nos ensina, e nós queremos deixar aqui, nós já deixamos o conceito geral de entendimento de frutos da alma, conversão de vidas, que é o frutificar, o fruto viver semelhante à graça de Jesus, falado hoje na escola bíblica dominical, quando o apóstolo Paulo vai estar dizendo: olha, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu preciso dizer, esse frutificar. Gálatas capítulo 2, verso 5. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito, já também bem falado aqui para nós, aqui, rapidamente aqui. Fruto do Espírito. Esse é o segundo frutificar. Então, o primeiro frutificar são as nossas... O primeiro frutificar, na ordem do nosso entendimento geral, é conversão de almas. Legal. A igreja progredindo, crescendo, evangelizando, o nosso crescimento individual para que eu possa estar apto a ensinar, a passar o conhecimento a outros, a pregar o evangelho. Legal. O segundo nós já falamos aqui, o fruto é a semelhança com Cristo. O Gálatas 5 vai dizer, 5:22, coloca o 22 para nós. 5:22, mas o fruto do Espírito, pronto, acabou aqui. Mas o fruto do Espírito, que Espírito que eu estou falando? Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Está com fome, né? Já vou terminar, tá? Fruto do Espírito Santo. Então é justamente quando aqui nós vamos assemelhar com Cristo, é esse fruto que os discípulos chamados a frutificar, a pregar o evangelho, Jesus ainda estava com eles,
Jesus ia ao céu, logo no esse é o capítulo 15, mas logo no capítulo 20, proposto para a mensagem, Jesus vai se despedindo, ele se entristece. Aí vem o João, o capítulo 14, anterior, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, crê em mim, crê somente, olha, eu vou para o Pai, uma vez enviei o Consolador, e ele vai ensinar, e vai guiar vocês, vai orientar vocês, é isso, é essa fé centralizadora no Cristo, que nós estamos aguardando, e obedecendo a orientação de Pedro, que diz, a Pedro estava já para morrer. O Senhor já tinha revelado a Pedro que ele ia morrer, e quando ele faz essa carta direcionada à graça, já sabendo que ele ia morrer, ele estava tão certo e convicto daquilo que ele falava, a respeito de Cristo, que viveu tão quanto João, que eles deram a vida deles, eles morreram por aquilo que eles acreditavam. O João, discípulo amado, que pede para a gente frutificar, a história diz que ele foi lançado num caldeirão de azeite fervendo. Por um milagre, ele foi tirado e mais tarde enviado para a ilha de Pátmos. Lá na ilha de Pátmos ele teve a revelação do livro do Apocalipse. Pedro, por essa palavra, sabendo, olha, envia, fala, não deixa de falar não. Ele foi morto como o próprio Cristo. Aspas, vou explicar. Foi crucificado. Só que na hora ele estava tão convicto daquilo que ele queria, e na hora de ser executado, ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Cristo. Ele morreu de braços abertos, ele foi crucificado de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Tal a convicção daquilo que eles estavam pregando, certo do que estavam ensinando, e falando para a igreja, prega, fala isso, não te desvirem para a esquerda nem para a direita. É justamente essa mensagem que a igreja PIB Jardim da Viga tem pregado, tem anunciado. Esse é o Cristo que a igreja tem vivido, esse é o Cristo que nascido no coração do pastor Paulo César Vieira, lá do pai, lá da igreja, nasceu em Paulo de Fronten, a igreja Batista de Paulo de Fronten nasceu já na casa do Policarpo, aonde eu cresci, a igreja que me educou, onde eu fui batizado, nasci na casa do pai do pastor Paulo. O evangelho chega à família do pastor Paulo, alcança mais tarde o meu avô Antônio Eugênio Vieira. Nessa mudança minha nos guardados, eu pude achar a ata, está comigo lá em casa, a ata do concílio diaconal do meu avô Antônio Eugênio Vieira, em 1944. Está lá em casa comigo, toda enferrujadinha, mas está em casa, ainda dá para poder ler. Como ela veio estar parada comigo, não devia estar guardado, não tinha tecnologia, botar no computador, né? Mas está lá comigo, lá em casa. Meu avô chegou, como o evangelho chegou na minha casa, chegou minha família, Papai do Céu permitiu que eu encontrasse o pastor Paulo aqui, a gente já falou alguma coisa sobre isso um tempo atrás, de fazer alguma coisa, algum histórico, se Deus permitir, não ficar somente em memória. Mas os nossos netos, me parece que não estão muito mais apego a recordações, a passado. Deus tem misericórdia deles no futuro para a gente, o que eles vão estar lembrando de hoje, do passado, entendeu? Porque é tudo tão rápido que não dá para memorizar nada, entendeu? E daqui a pouco, tudo que está no computador, daqui a pouco o Papai do Céu está falando, vai derreter isso tudinho, vai jogar tudo lá para eles, quero ver o que eles vão fazer com o computador, com a internet, vai queimar isso tudo, vamos voltar tudo, vai dar um caos geral, não quero estar aqui não, vamos embora daqui, aguarde, o Papai do Céu está voltando, entendeu? Então, a pane geral vai aquecer tudo isso aí. Então, resultado, queridos irmãos, eu achei, estar em casa comigo, a graça de Deus se manifestou, Salvador a todos os homens, não querendo que ninguém se perca. Essa é a mensagem. Então, eu frutifico. Vamos frutificar. Primeiramente, ganhar uma para o Senhor Jesus, 10. Vamos frutificar, sendo imitadores de Cristo, sendo verdadeiros embaixadores de Cristo, à semelhança de Cristo, frutificando, como diz Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 22. E essa frutificação, o fruto por meio da justiça,
os frutos por meio da sua justiça são os seus atos, são as suas ações, as suas atitudes, a manifestação dessa graça nos seus atos. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, é a terceira forma de frutificar. Ganhando almas para o Senhor Jesus, sendo imitadores com seus gestos, palavras e atitudes, Gálatas capítulo 5, e os frutos das suas ações são atitudes que o Senhor Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele ia enviar para ajudar o homem a compreender, a entender, a convencê-lo da justiça, do pecado, do juízo, os frutos das nossas ações. Que Deus nos abençoe. Tá bom, querido? Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Devolvo a palavra ao pastor Roberto, com meu coração feliz de estar com os irmãos e fazer parte da história desta igreja por 15 anos que passamos aqui. Aqui mesmo nós fomos enviados para o seminário, juntamente com o irmão Roberto Maia. O irmão Roberto Maia sempre na frente. Irmão Roberto Maia, quando que eu passei na sua frente, irmão Roberto Maia? Só quando a bicicleta furou, e uma vez que roubaram a sua bicicleta em Nova Iguaçu. Aí eu tive que ir. Mas fora disso, pastor Roberto na frente e eu atrás. Cheguei até a falar uma vez com o pastor, isso é profético, lembra, pastor? Isso é profético, hein, pastor? Sempre, 4 anos para o seminário. Desses 4 anos, a mãe morreu e eu tive que ir para Paulo do Fronten. Queridos irmãos, estou tão feliz por estar aqui com os irmãos. Há muito nós temos que falar, mas tá bom, seu meio-dia já vamos almoçar. Até logo mais, que Deus todos abençoe em nome de Jesus.